Olá, sou a professora Daniele e hoje nós vamos estudar um pouco sobre os programas em saúde mental, programas de prevenção e tratamento, intervenção e grupos vivenciais e informativos. Nesses programas nós estaremos estudando algumas intervenções principais e primordiais no ambiente da saúde mental. Então, vou falar um pouco do histórico. A reforma psiquiátrica foi um impacto bem importante, um marco bem importante para a implantação de novos modelos de atendimento à população na saúde mental. Esses movimentos iniciaram na Itália e justamente sobre a reflexão sobre os maus tratos à população em tratamento asilar. Então, esse tratamento asilar é aquela população em que se mantinha numa internação por altos períodos longos de internação, e esse movimento asilar notou-se que não havia uma melhora nas pessoas, não havia uma cura, um tratamento adequado para cada pessoa que estava em sofrimento mental. A partir desses movimentos em que se percebeu esses maus tratos a essa população, pensou-se uma nova forma de intervenção. Então, esse movimento começou na Itália, veio para o Brasil e no Brasil foi iniciado uma implantação de uma rede de atenção psicossocial, que tem por finalidade a criação, ampliação, articulação de pontos de atenção à saúde para as pessoas com sofrimento ou transtorno mental e necessidades decorrentes ao uso de drogas e álcool e outras drogas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Então, nessa rede de atenção psicossocial, ocorreu a necessidade de atendimento tanto das pessoas que têm alguma doença mental, assim como as pessoas que têm o uso ou são dependentes químicos, uso de drogas, álcool e drogas, dependentes químicos. Então, é um atendimento voltado a essas pessoas. Entre as principais diretrizes uma das principais diretrizes da RAPS, que são as redes de apoio psicossocial, é importante destacar o respeito aos direitos humanos, garantir a autonomia e liberdade das pessoas, promoção, equidade e reconhecendo os determinantes sociais da saúde, combate a estigmas e preconceitos e aos preconceitos, que é uma população que sofre por muitas situações de não equidade, não igualdade, e assim como sofre muitos preconceitos e estigmas pela condição da saúde mental ou utilização de drogas. Garantia do acesso à qualidade dos serviços, oferecendo cuidado integral e assistência multiprofissional, sob a lógica da interdisciplinar. A atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas e o desenvolvimento de atividades no território que favoreça a inclusão social, vistas à promoção, autonomia e o exercício da cidadania. Esse território, não só a questão territorial física, assim como a vivência, o ambiente em que o indivíduo está inserido. Além de desenvolvimento de estratégias de redução de danos, ênfase em serviços de base territorial e comunitária com participação e controle social dos usuários e seus familiares, e desenvolvimento da lógica do cuidado das pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e drogas, tendo como eixo central a construção de um projeto terapêutico singular. Ou seja, essa rede de atenção singular traz várias intervenções e programas para atender esta população, tanto a população que tem algum transtorno na saúde mental, ou também como as pessoas que são usuários e dependentes de drogas, em situações em que tem a necessidade de um atendimento emergencial ou de urgência, assim como um acompanhamento e tratamento
para essas pessoas. Então essa rede ela vai trazer esse amparo assistencial para promover uma qualidade de tratamento e um atendimento mais individualizado para essas pessoas. A partir da rede surgiu a questão do CAPS. O que é o CAPS? O CAPS é o Centro de Atenção Psicossocial. Nessas modalidades, que nós temos algumas modalidades nessa questão do CAPS, são pontos de atenção e são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, constituídos por equipe multidisciplinar, multiprofissional, que atua sob a ótica pela ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas pessoas decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas em sua área territorial. Essas situações, sejam em situações de crise ou em processos de reabilitação psicossocial. Ou seja, o CAPS ele vai atuar além da questão de um atendimento mais emergencial, assim como num atendimento de reabilitação social, uma reabilitação em que a pessoa vai voltar ao seu convívio social nos casos mais graves em que teve uma movimentação, internação asilar ou alguma coisa assim nesse sentido. Então, é um centro de atenção, um centro de atendimento às pessoas que tem caráter aberto e comunitário. Nessa perspectiva, o CAPS opera nos territórios que são compreendidos não apenas como espaços geográficos, mas territórios de pessoas, de instituições, dos cenários nos quais se desenvolve a vida cotidiana de usuários e de familiares, ou seja, constitui o lugar na comunidade. É o lugar de referência, de cuidado, promotor de vida, que tem a missão de garantir o exercício da cidadania e a inclusão social dos usuários e familiares. Então, o CAPS ele traz essa informação importante em que o território não é um território físico, é um território onde o indivíduo, o sujeito, está inserido. O primeiro CAPS no Brasil foi criado em 1987, na cidade de São Paulo. Em 89 foram criados em Santos os Núcleos de Apoio Psicossocial, os NAPs, com atenção 24 horas e posteriormente denominados CAPS 3. Então, o CAPS ele tem variações, né, de numeração, que mais para frente a gente vai ver essas definições, que é o CAPS 1, o CAPS 2 e o CAPS 3, e suas especificidades também. O cuidado no âmbito do CAPS é desenvolvido por intermédio do projeto terapêutico singular, que significa o quê? Ele envolve em sua construção a equipe, o usuário e a família. A ordenação de cuidados estará sob a responsabilidade do CAPS e o da atenção básica, garantindo permanente processo de cogestão e acompanhamento longitudinal do caso. Ou seja, nesse projeto terapêutico singular, o indivíduo, o sujeito em tratamento, em processo de tratamento, ele terá o CAPS terá uma responsabilidade sobre esse usuário para mantê-lo no tratamento, fazer com que ele se mantenha nesse processo e consiga fazer esta recuperação, essa cura, né? Não se fala cura, mas se fala num processo de reabilitação social e um processo em que a pessoa consiga sair da condição que está para viver em sociedade e conseguir ter uma qualidade de vida, ter uma promoção de qualidade de vida. E nesse projeto tem várias abordagens, sugestões de abordagens para que o sujeito tenha uma qualidade, saiba o que está acontecendo, enfim, que seja uma pessoa que está no seu tratamento e saber que tem uma equipe e o usuário e a família têm a responsabilidade sobre todo esse processo.
De acordo com a portaria 854 de 2012, poderão compor de diferentes formas os projetos terapêuticos, de acordo com as necessidades dos usuários e familiares, as seguintes estratégias. Então, aqui poderão compor. Essas estratégias não significam que serão utilizadas todas na íntegra. Elas serão utilizadas conforme cada sujeito e cada intervenção, de acordo com cada diagnóstico e cada situação em que a equipe receba aquele sujeito ou receba aquela família, tá? Então, as principais estratégias. É um acolhimento inicial, então no primeiro atendimento por demanda espontânea ou referenciada, incluindo as diferentes situações de crise no território. Então consiste na escuta qualificada, que reafirma a legitimidade da pessoa e ou familiares que o buscam o serviço e visa sempre reinterpretar as demandas, construir um vínculo terapêutico para que seja corresponsabilizado o acesso a outros serviços. Ou seja, esse acolhimento inicial é fundamental para que a família e o sujeito entendam que tem uma equipe à disposição para acolhimento e busca de um tratamento, uma busca de uma melhoria familiar, uma melhoria, uma qualidade de vida. Então, nesse acolhimento inicial é importante essa escuta, esse recebimento dessa pessoa e sempre de acordo com o profissional mais adequado para aquele momento, para aquela situação. Aí nós temos o acolhimento diurno e noturno, as ações de hospitalidade diurna e noturna realizada nos CAPs como recurso do projeto terapêutico de usuários, objetivando a retomada, o resgate e o redimensionamento das relações interpessoais. Esse acolhimento diurno e noturno, elas estão mais direcionadas aos atendimentos 24 horas, que geralmente no momento de crise, no momento que tem uma hospitalização, o sujeito esteja no momento de crise, tem a necessidade de uma hospitalização. E a partir desta hospitalização, o mais importante é resgatar essa pessoa e redimensionar as suas relações para que o tratamento dê continuidade. Atendimento individual é atenção direcionada aos usuários visando a elaboração do projeto terapêutico. Então, comporta diferentes modalidades, incluindo o cuidado e o acompanhamento nas situações clínicas de saúde e deve responder às necessidades de cada pessoa. Então, cada indivíduo ter um atendimento individual. Esse atendimento individual não necessariamente será somente pelo psicólogo, mas sim pela equipe como um todo. Então, esse atendimento individual, o maior objetivo é o quê? É o acompanhar essas situações, a fazer um direcionamento de estratégias com relação a esse atendimento e buscar, né, ter uma atenção direcionada a esse usuário e buscar alternativas para esse atendimento e atender às necessidades desta pessoa que está em atendimento. Atenção às situações de crise. Então, são ações desenvolvidas para manejo das situações de crise. Então, geralmente são os momentos em que tem um conflito relacional com familiares, contexto, ambiência, vivências por causas intensas, que causam intenso sofrimento e desorganização. Então, é um momento de crise que a pessoa precisa de uma escuta, né, uma escuta atenta para compreender e mediar os possíveis conflitos. Neste momento de crise, pode ser feito um atendimento tanto no próprio serviço de saúde, como no domicílio ou em espaços e outros espaços do usuário. Então, pode ser um espaço de rua, pode ser um espaço de convívio familiar, pode ser no atendimento mesmo de alguma instituição de saúde, mas essa situação de crise geralmente é o usuário que vai procurar ou alguém que vai observar, um familiar que vai trazer essa pessoa para realizar esse atendimento. Tem o atendimento em grupo, que são o quê? São ações que visam a promoção da sociabilidade,
de intermediar relações, manejar dificuldades relacionais, possibilitando experiências de construção compartilhada. Esse atendimento em grupo é importante, essa troca de afeto, de autoestima, de autonomia, exercícios de cidadania. Então esse atendimento ele vai visar que o usuário entenda o contexto que ele está inserido e as pessoas que estão à sua volta. E essa troca de experiências faz com que ele observe e melhore sua autoestima, seu convívio, sua autonomia e buscar e observar novas estratégias para a busca da sua saúde, desenvolver novos projetos e novas habilidades que possam trazer prazer e promover a sua saúde mental. Práticas corporais. São práticas que favoreçam a percepção corporal, a autoimagem, coordenação psicomotora, compreendidos como fundamentais ao processo de construção de autonomia, promoção e prevenção. Essas práticas corporais precisam ser muito bem avaliadas e verificadas. Quais são os usuários, quais são as pessoas que têm essa disponibilidade e têm essa necessidade. É possível aplicar para todas as pessoas? Não necessariamente. Então, é uma prática que precisa ser diagnosticada e direcionada para algumas pessoas nesse sentido. As práticas expressivas e comunicativas, elas são estratégias tanto dentro e fora do serviço para ampliação do repertório comunicativo e expressivo dos usuários. Então, são aquelas pessoas que têm uma dificuldade maior de comunicação, de interação com as pessoas, e alguns diagnósticos trazem esta característica, esse sintoma, né? Então, a partir do momento que é diagnosticado essa dificuldade de interação, de comunicação, uma das estratégias é utilizar essas práticas e buscar estratégias, trabalhos para serem realizados com essas pessoas. O atendimento para a família, então, são ações voltadas para o acolhimento individual ou coletivo dos familiares e suas demandas. Este é uma corresponsabilização no contexto do cuidado. Então, no atendimento para a família entender a pessoa que está em tratamento e está em acompanhamento. Esta família entender que tem uma necessidade de acolhimento e entender as características daquele indivíduo. Quais são as suas particularidades, como intervir, como agir nessas situações e o que fazer para colaborar com esta pessoa que está em atendimento, em processo de tratamento, um tratamento ou um acompanhamento. O atendimento domiciliar é para compreender o contexto e suas relações. Então, nesse atendimento é justamente olhar o local de morada da pessoa, da família. Tem pessoas que, tem famílias que têm possibilidades de acolhimento e tratamento para aquele indivíduo. Algumas famílias não dispõem de recursos para um atendimento. Então, às vezes, uma pessoa que está em acompanhamento não tem familiares que possam dar um acolhimento, que possam contribuir para aquele tratamento. Então, o atendimento domiciliar é importante para fazer esse diagnóstico, fazer esta verificação e fazer esse acompanhamento do caso. Então, o usuário que está naquela família, naquele contexto, ela tem possibilidade de fazer o quê? Quais as pessoas que ela pode contar? Então, essa compreensão do seu contexto e suas relações são importantes, são informações importantes para constar na sua estratégia de atendimento. Ações de reabilitação social. Então, são ações de fortalecimento do usuário e de seus familiares mediante a criação e desenvolvimento de iniciativas articuladas com os recursos de território nos campos do trabalho e economia. Então, nessa reabilitação social é justamente fazer um trabalho, um desenvolvimento para que a pessoa tenha habitação, tenha um campo de trabalho, tenha educação, tenha cultura,
tenha direitos humanos, que garanta os seus direitos humanos, o exercício de direitos e cidadania. Então, nessas ações é observado o que pode ser feito para aquele usuário, para aquela pessoa em atendimento, em tratamento, ações que a pessoa possa se reabilitar na sociedade, através de emprego, através de um acolhimento social, um acolhimento de novas relações sociais, estudos, enfim. Então, são ações pensadas nesse sentido para os usuários. Promoção da contratualidade. Acompanhamento de usuários em suas cenas da vida cotidiana, então criação de novos campos de negociação, diálogo, que garante e propicia a participação dos usuários em igualdade de oportunidades e ampliação de redes sociais. Então, a partir do momento que nós temos ações de reabilitação social, observar o sujeito e acompanhar esse cenário da vida daquela pessoa, esse acompanhamento para que a gente consiga garantir, que a equipe consiga garantir uma participação do usuário com oportunidades e ampliação de suas redes. Fortalecimento do protagonista, de usuários e de sua família, ou seja, a participação das pessoas, dos usuários da questão da saúde, nos serviços de saúde da rede, em momentos de assembleia de serviços, de conferências e congressos. Para quê? Qual é a importância dessa participação do usuário nessas assembleias e nesses congressos e conferências? É uma estratégia importante para efetivar a configuração dos CAPs como local de convivência e de promoção do protagonismo de usuários e de familiares, ou seja, esse fortalecimento da comunicação, da intervenção, da busca por novos ambientes de trabalho, ambientes de comunicação e de entender como está aquela população. Então, essa participação dos usuários nesse processo da saúde, entender aquele contexto e buscar novos processos, novos projetos e novas formas de intervenção. Ações de articulação e redes intra e intersetoriais. São estratégias para a articulação de outros pontos de atenção da rede de saúde, que é educação, justiça, assistência social, direitos humanos e outras, assim como recursos comunitários presentes no território. Então, são articular ações de outras áreas para que o usuário seja atendido, caso seja necessário uma questão judicial, uma assistência ou educação, direitos humanos que devem ser garantidos. Então, são ações nesse sentido de envolver outros setores para o atendimento daqueles usuários. O que é o matriciamento de equipes? Dos pontos de atenção básica, urgência e emergência dos serviços hospitalares de referência. Então, é o apoio presencial sistemático das equipes que oferte suporte técnico à condução dos cuidados em saúde mental por meio de discussões de caso e do processo de trabalho, atendimento compartilhado e ações intersetoriais no território e contribua no processo de cogestão, corresponsabilização, no agenciamento dos projetos terapêuticos singulares. Ou seja, esse matriciamento de equipes é o trabalho em equipe propriamente dito. É a busca de pessoas de outras equipes, de outros setores, para fazer a ampliação daquele atendimento. Então, além do atendimento, buscar fazer discussões de casos e processos de trabalho para que seja feito um atendimento ampliado e que contribua para um processo de cogestão, que as ações implantadas não sejam somente de uma parte a responsabilização, mas de todas as partes, tanto do usuário, da família, como dos gestores e da equipe que está envolvida em todo esse processo. Então, ações de redução de dano busca sempre minimizar os danos de natureza biopsicossocial decorrentes do uso de substâncias psicoativas. Então, buscar estratégias em que, no campo da saúde e de direitos,
seja realizados de maneira articulada e intrasetorialmente. Então, para minimizar os danos de natureza psicossocial. Acompanhamento de serviço residencial terapêutico. Este é um suporte às equipes dos serviços de residência terapêutica. Essas residências terapêuticas são residências em que pessoas que não têm mais um apoio familiar, que não têm mais uma rede de apoio, têm a necessidade de morar numa residência terapêutica. Essa residência terapêutica tem uma equipe multidisciplinar para fazer o atendimento e acolhimento dessas pessoas. Então, geralmente são pessoas que ficaram por muito tempo em uma condição asilar e têm essa necessidade de sair de um ambiente de hospital para ser reinserido na sociedade e passam por esse momento em que eles vivem numa residência terapêutica. Então, essa residência terapêutica é um acompanhamento, os profissionais têm um suporte à equipe dos serviços e principalmente que promovam a articulação entre as redes de ponto de atenção com foco no cuidado e desenvolvimento de ações e vise a produção de autonomia e reinserção social, ou seja, aquele indivíduo que ficou por muito tempo numa condição asilar tenha uma promoção, uma produção de autonomia e reinserção social. Apoio a serviço residencial de caráter transitório, então é um apoio presencial aos serviços residenciais de caráter transitório que busca a manutenção de vínculo. Este apoio é justamente para locais em que a residência não é permanente, é transitório, é por alguma questão em que o usuário tem a necessidade de manter-se numa residência num período transitório, que não é a residência anteriormente falada, né, que é a residência terapêutica, é um período para um tratamento, algo mais pontual, e a equipe vai fazer um trabalho no sentido de trazer a responsabilidade compartilhada, suporte técnico e institucional aos trabalhadores daquele serviço e o monitoramento dos projetos terapêuticos. Então, esse apoio é importante para verificar quais são os projetos que estão em andamento, como que estão esses projetos, o andamento dos pacientes e essa questão da atenção e do cuidado com as pessoas que são usuários desse serviço. Nós temos a unidade de acolhimento. O que é essa unidade de acolhimento? Ela oferece cuidados contínuos de saúde com funcionamento de 24 horas em ambiente residencial. Então, ela objetiva oferecer acolhimento voluntário e cuidados contínuos para pessoas com necessidades decorrentes de uso de crack, drogas, álcool e ambos os sexos, acompanhados nos CAPs em situação de vulnerabilidade social e familiar, demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório. O período de permanência pode ser de até 6 meses, de acordo com o projeto terapêutico singular. Ou seja, essa unidade de atendimento, ela estará realizando atendimento para as pessoas que já têm um processo de acompanhamento pelo CAPS, pelo Centro de Atenção Psicossocial. Nós temos 2 unidades de atendimento, tanto o adulto como o infanto-juvenil. O projeto terapêutico singular, ele é formado no âmbito do CAPS com a participação da unidade de acolhimento e elas têm as seguintes orientações, tá? Quais são as principais orientações? Acolhimento humanizado com estímulo de agrupalização e socialização por meio de atividades terapêuticas e coletivas, desenvolvimento de ações que garantam a integridade física e mental, considerando o contexto social e familiar, desenvolvimento de intervenções que favoreçam a adesão ao tratamento, visando a interrupção ou redução do uso de crack, álcool e outras drogas, e o acompanhamento psicossocial ao usuário e à família. Então, essas são as orientações principais quando se trata de unidade de acolhimento. Além de atendimento em grupos, como psicoterapia, grupos operativos, atividades de suporte social,
assembleias, grupos de redução de danos, entre outros. Atendimento psicoterápico e de orientação, de acordo com o projeto. Então, todos esses atendimentos são importantes nesse momento da unidade de acolhimento, né? Então, aqui a gente está falando da unidade de acolhimento. Oficinas terapêuticas, atendimento de atividades sociofamiliares e comunitárias, promoção de atividades de reinserção social, articulação de rede intersetorial, especialmente assistência social, educação, justiça, e assim como a articulação de programas culturais, educacionais e profissionalizantes e a saída programada e voltada para completa reinserção do usuário. Ou seja, nessa unidade de acolhimento são oferecidos diferentes projetos e atendimentos para que seja feito o acolhimento e o atendimento, o acompanhamento deste usuário, para que ele não se perca nesse processo terapêutico, ele não saia desse processo terapêutico e tenha todas as condições possíveis para o não uso mais da droga, não uso mais de álcool, assim como várias estratégias, né, e articulações em que são oferecidas a essas pessoas. Nós temos o CAPS 1. O que é o CAPS 1? O CAPS 1 ele atende a todas as pessoas de todas as faixas etárias e intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes. Ou seja, o CAPS ele surgiu num movimento para não ter mais a questão asilar. Então, o movimento asilar ele foi substituído por outros projetos e práticas de intervenção. E o CAPS é uma das situações em que as pessoas com sofrimento decorrente de sofrimentos mentais e graves e persistentes têm esse atendimento. Incluindo, no CAPS tem também a inclusão daqueles relacionados aos usos de substâncias psicoativas e outras situações clínicas. No caso do CAPS 1, a característica principal é que a população precisa ser de acima de 15 mil habitantes. Então, a graduação, a especificidade de cada CAPS é nesse sentido. Então, acima de 15 mil habitantes, nós temos o CAPS 1. A partir do momento que nós temos uma população acima de 70 mil habitantes, nós temos o CAPS 2. O CAPS 2 também vai trabalhar com intenso sofrimento psíquico e pessoas, né, que têm intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo as pessoas que têm a questão do uso de substâncias ativas. A equipe mínima é uma equipe um pouco maior. Então, lá no CAPS 1, nós temos um médico, um enfermeiro, 3 profissionais a nível universitário e 4 do médio. Na equipe mínima do CAPS 2, nós teremos um médico psiquiátrico, um enfermeiro, 4 profissionais de ensino superior e 6 de ensino médio. Então, é uma equipe maior. O CAPS 3 atende prioritariamente pessoas em intenso sofrimento psíquico e transtornos mentais graves e persistentes, incluindo também as pessoas que têm o uso de substâncias ativas. O diferencial do CAPS 3 é que o funcionamento é por 24 horas, incluindo feriados e finais de semanas, oferecendo retaguarda clínica e acolhimento noturno e outros serviços de saúde mental, inclusive o CAPS AD. Então, aqui é sempre uma população acima de 150 mil habitantes e, claro, que tem uma equipe mínima maior, com mais profissionais universitários e mais profissionais com um nível técnico, nível médio maior. O CAPS AD. Esse CAPS AD ele está mais voltado às pessoas que apresentam intenso sofrimento decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Então, são situações clínicas que impossibilitam laços sociais e realizar projetos de vida. Neste caso do CAPS AD, acima de 70 mil habitantes. E a equipe mínima é uma equipe muito maior, no sentido de ter uma equipe mais especializada, tendo um médico psiquiatra, o enfermeiro, assim como outros níveis de
graduação universitária e nível médio. O CAPS AD3, então ele vai atender tanto adultos, crianças, adolescentes, considerando o estatuto da criança e do adolescente, com sofrimento psíquico intenso e necessidades de cuidados clínicos contínuos. Então, já tem um serviço de leitos e hospitalidade com observação e monitoramento, e o funcionamento é 24 horas, com uma população, sempre que tiver uma população acima de 150 mil habitantes, caberá ao município ter um CAPS AD3. Aqui, a equipe mínima é uma equipe maior, né, com mais especificidades e mais profissionais para trabalhar e atender essa demanda. E o CAPS-C atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso sofrimento psíquico decorrente a transtornos mentais graves e persistentes. Nesse caso, incluindo também questão de substâncias ativas. São os casos em que são situações mais clínicas de crianças e adolescentes com sofrimento e tratamento mental grave. Indicado para a região é uma população com acima de 70 mil habitantes. Então, o município com acima de 70 mil habitantes já pode ter um CAPS-C para o atendimento a crianças decorrente a transtornos mentais graves e persistentes. E nós temos uma equipe médica, uma equipe mínima de médicos, neurologistas e pediatras para o atendimento a esses usuários. Nessa lâmina, nós temos as principais leis e portarias que dispõem a questão da saúde mental. Aqui são as principais. Então, a lei sobre a proteção das pessoas com transtornos mentais, o auxílio da reabilitação psicossocial, controle de internações. Então, assim, todas essas leis, portarias e consolidações trazem as informações importantes também sobre a rede de atenção psicossocial, as normas que precisam ser atendidas e seguidas pelo Sistema Único de Saúde, a desinstitucionalização na saúde mental, as redes de apoio, a rede de atenção, quais são os centros de atenção, as especificidades entre os CAPS AD do tipo 4, que tem outras especificidades, soluções preventivas, enfim. Então, são várias leis e portarias que precisam ser atendidas para que seja promovida a saúde a essas pessoas, aos usuários da rede. Bom, chegamos ao fim do nosso conteúdo, do nosso estudo. Nessa aula nós estudamos as principais leis e programas e portarias com relação à saúde mental, os centros de atendimento psicossocial e a rede toda de atendimento e quais são as redes, os programas de atendimento na rede de atenção psicossocial. Um pouco do histórico de todos esses programas que visam promover a saúde mental da população, assim como a saúde mental dos usuários e dependentes químicos também. Desejo ótimos estudos, bons estudos a todos. Até uma próxima aula. Tchau!